Olá, turma! Bom dia! Tudo bem? Espero que estejam todos em paz. E vamos à nossa aula de língua portuguesa, professora Mônica Cunha, e hoje nós vamos estudar o gênero lenda. Lembrando que no início do ano nós já estudamos sobre esse gênero e agora o texto nos traz novamente esse gênero. Está bem? Lenda. E nós faremos também a leitura do texto, A Lenda do Xingu e do Amazonas, se encontra no livro de vocês nas páginas 62 e 63. Então é importante que estejam com o livro em mãos para que façam também o acompanhamento da leitura. E posteriormente farão a atividade da página 64. As questões são de 1 a 7. Questões curtinhas, vocês farão muito tranquilamente. Então, vamos lá? Para início, nós temos aqui a informação sobre o que é lenda. As lendas narram acontecimentos que se passaram em um tempo remoto. Esse tempo remoto é um tempo passado, é um tempo indefinido e em um espaço marcado pela natureza. Está relacionado à natureza. Nelas, fatos históricos podem se misturar com fatos imaginários. Em geral, as lendas são narrativas ou narradas em terceira pessoa. Espero que lembrem o que é essa terceira pessoa. Para representar a voz de toda a comunidade, ou seja, representa essa narrativa em terceira pessoa, ela representa o nós, ou seja, a coletividade, aqueles que herdaram as tradições de seus antepassados. Então vamos resumir, vamos entender. As lendas, elas nos contam alguns acontecimentos que se passaram em um tempo não definido, não determinado. E esses elementos que aparecem na narrativa estão relacionados à natureza. Na narrativa desses fatos, há uma mistura do que é real e do que é imaginário. E essa mistura, esses fatos, eles são contados, eles são passados para nós, onde o narrador assume uma postura de terceira pessoa, representando assim a voz da comunidade, ou seja, a voz de um todo, de uma coletividade, de um grupo em que está envolvido a situação. E está também, representando essas tradições, esses acontecidos que não devem ser esquecidos. São tradições que aconteceram lá no passado e envolvem esses elementos, essas pessoas, esses seres que são tão importantes para a nossa cultura. Está bem? As lendas, elas são narrativas contadas na tradição oral, ou seja, elas perpetuam-se, elas propagam-se tradicionalmente com a fala, com a oralidade, na oralidade, para transmitir algum ensinamento ou explicar algum fato. Ou seja, não são historinhas que foram somente contadas por contar. Elas trazem uma explicação sobre um fato, mas principalmente elas transmitem um ensinamento. Existe nas lendas um ensinamento para nós, que é atual, que nos faz refletir, que nos faz tomar conhecimento do que pode ser melhorado em nossa conduta a partir da leitura dessas lendas. E elas revelam muito sobre os povos que as criaram, isto é, por isso é importante valorizar seu registro escrito, para que essas narrativas não se percam no passado e também sejam um meio de transmissão para as gerações futuras. Se é um gênero de característica principal, a tradição oral, sim, a fala. O passar de geração em geração através da fala. Por que está escrito, professora? Exatamente porque nós temos que valorizar essas tradições e escrevendo é uma forma de torná-las propícias, torná-las visíveis, compreensíveis às gerações futuras. Se não for escrito, o registro se perde, né? Então, precisa estar escrito para que haja essa transmissão para as gerações futuras.
mas a característica principal é ser contada oralmente. É uma tradição oral. No entanto, há essa necessidade do registro escrito para que ela possa ser transmitida para as gerações futuras. Está bem? Então, diante dessas informações, agora a gente vai dar início realmente à nossa leitura e eu espero que vocês estejam com o livro para acompanhar. Imaginário popular. O que vem a seguir? A história que você vai ler é uma lenda contada pelos Juruna. É um povo indígena do centro-oeste e do norte do Brasil. As lendas revelam a maneira pela qual determinadas sociedades entendem e explicam o mundo, em especial os fenômenos da natureza. Nesta lenda, você vai conhecer a origem dos rios Xingu e Amazonas, que atravessam a área que abrange uma espetacular variedade de fauna e flora, com espécies ainda hoje não catalogadas. Antes da leitura, imagine de que forma os antepassados dos indígenas jurunas explicaram a criação desses rios. Olha o que é que o livro nos propõe, já nos propõe a essa imaginação, a essa viagem em um tempo remoto, para que nós possamos entender como é que os antepassados dos indígenas jurunas explicaram essa criação dos rios. Será que da forma que eles contaram há anos e anos atrás, essa é a mesma forma que nós estamos lendo agora? Será que houveram algumas mudanças? Será que a tradição oral ela está escrita tal qual foi passada? São questionamentos que nos faz já entrar nesse universo do gênero lenda. Está bem? Vamos conhecer o mistério dessa nossa leitura? Então, a lenda do Xingu e do Amazonas. Antigamente, tudo era seco. Os índios jurunas moravam na floresta, onde não havia rio nem água para beber. A dona da água era a Juriti. Toda a água que existia estava com ela, guardada em 3 grandes tambores. Uma tarde, os filhos da mulher do pajé, que estavam com sede, foram pedir água para a Juriti, que cantava no alto do açaizeiro. Juriti, estamos com muita sede. Dê um pouco de água para bebermos? Mas ela não deu. Os índios voltaram acabrunhados para casa. Não aguentavam mais a sede e começaram a chorar. Sinã, a mãe dos meninos, perguntou por que estavam chorando e eles contaram o que tinha acontecido. Ela disse que não devia mais procurar Juriti porque era perigoso. Dentro dos tambores de água há muitos peixes que podem atacar vocês, disse a mãe para os meninos. Mas os garotos não deram atenção a ela. Estavam com tanta sede que voltaram a procurar Juriti. Pegaram um pau e quebraram os tambores. Imediatamente a água começou a escorrer lá de dentro. E junto com a água vieram os peixes. A Juriti ficou muito brava. Os meninos saíram correndo. Deram um pulo bem grande para fugir dos peixes. Mas o maior de todos comeu Itagiga, um dos meninos. O peixe engoliu a cabeça e o corpo do garoto, mas as pernas ficaram para fora da boca. Os outros 2 irmãos correram mais rápido e a água que seguia atrás deles ia formando rios e cachoeiras. O peixe seguia os meninos, levando muita água com ele. Essa água toda formou o rio Xingu. Os 2 índios continuaram a fugir do peixão para o norte, até dar no estado do Amazonas. Lá chegando, conseguiram agarrar as pernas de Itagiga, que ainda estavam para fora da boca do peixão. Cortaram as pernas do irmão, assopraram o sangue que escorreu e, por mágica, o corpo do garoto se refez. Itagiga nasceu de novo. Então, os 3 juntos sopraram toda aquela água e formaram um rio muito
muito largo e comprido, o Amazonas. Depois disso, voltaram juntos para casa e contaram para toda a aldeia que tinha quebrado os tambores. A partir desse dia, todos tiveram água para sempre. Inspirado em A Obra dos Rios, lendas coletada por Herbert Baldos e registrada na obra Histórias e Lendas dos Índios. Verifiquem, meus queridos, que aí, na leitura da nossa lenda, há esses elementos, né? O índio, a natureza, os elementos que compõem a natureza, o surgimento do fictício misturando-se ao real e do extraordinário. Então, esses elementos compõem o gênero e também nos trazem também algumas reflexões, alguns ensinamentos, né? Enquanto a perseverança dos meninos, a teimosia também, mas que por fim deu tudo certo. Existe também aí o misticismo, o conhecimento indígena, todos esses elementos estão presentes. Aí vocês irão ler novamente para poder conseguir responder as questões, mas são simples, conseguirão com certeza. Então, só para nós concluirmos, tem aqui uma informação, a cultura indígena nos livros. Assim como os mitos, as lendas foram e são transmitidas oralmente de geração a geração, com o propósito de preservar essa rica tradição. Muitos pesquisadores se dedicaram a registrar essas narrativas. Um deles foi o antropólogo alemão Herbert Baldos. Nasceu em 1899 e faleceu em 1970. Nos anos de 1920, ele visitou e estudou diferentes comunidades indígenas brasileiras, divulgando suas pesquisas sobre a pluralidade cultural desses povos. Ainda compilou e selecionou diversas narrativas indígenas que foram publicadas nos anos de 1960. Muitos outros estudiosos ajudaram a preservar essas lendas, além de escritores e pesquisadores indígenas como Daniel Munduruku, que nasceu em 1964, que também registram as histórias de seus antepassados. Então, meus queridos, é muito importante o registro, né, para que nós possamos acompanhar, conhecer e também passar para os nossos o conhecimento através da tradição oral e do escrito. Pois então, meus queridos, agora vocês farão a atividade, está bem? Façam com calma, com empenho, uma observação em relação à atividade. Ainda estou recebendo poucas atividades dessa turma. Gostaria de receber bem mais. Quando fizerem, copia de caneta, responde a lápis. Tira uma foto bem nítida, com cabeçalho, nome, principalmente série, né? Porque a tia não tem como acompanhar tantos alunos identificando a série de cada um. Então faz esse cabeçalho bem feito, a data e principalmente a atividade que é passada hoje, ela é corrigida na próxima quinta. Então você tem até a quarta para estar me mandando a atividade respondida e não só depois da correção. Está bem? Tem alguns alunos que estão mandando a tarefa depois que eu faço a correção. E assim não dá. Está bom? Vamos lá. Força, fé e foco. Que Deus os abençoe e até a próxima aula.